Vamos falar de um aluno concursado aprovado no TAF dele, um dos meus alunos aprovados, como é que foi a trajetória dele, como é que foi o concurso. Sejam muito bem-vindos e o porquê dessa aula. É uma aula que eu estou abrindo aqui, um playlist, um quadro só com avaliação de trajetória de aluno. Sim, vou trazer para vocês como foram os treinos, como foram os principais pontos, como é que foi no dia do TAF desse meu aluno. E a gente vai detalhar um pouquinho porque eu sou do pensamento, concurseiro. Quanto mais exemplos você tiver, quanto mais exemplos você ver, acompanhar, saber que é possível, que um concurseiro saiu do treino dele, do absoluto zero, para chegar no TAF dele, para chegar na aprovação dele, que é o plano que você me acompanha, é o plano maior que você tem aí, que é aprovar no TAF, que é chegar no seu concurso bem preparado para o teu TAF, treinando, organizado, sem ter muitas surpresas no dia do TAF. E esse é mais um quadro que eu estou fazendo, que é sobre avaliações. Pegar os concurseiros, esse é o quadro 1, tá? O hashtag quadro 1, pegar o concurseiro e destrinchar como é que foi essa rotina de treino dele, que pode ser muito parecida com a sua, e muitas vezes a rotina do concurseiro pode ser que seja a sua rotina também, e você vê, pô, o cara conseguiu, pô, a concurseira conseguiu, a menina conseguiu, porque ela tinha rotina igual a minha, ela teve dificuldade igual a mim e conseguiu superar. E eu vou trazer alguns detalhes bacanas para você, tá? Então vamos nós, ó. Primeiro que você vai ver aqui na tela, vamos começar a mostrar os concurseiros, que é o Abner. Sim, nosso primeiro concurseiro aprovado aqui vai ser o Abner. Ele foi aprovado no Guarda Civil Municipal de Ocara, aqui no Ceará, cidade do interior do Ceará. Muito boa. E você está vendo aqui do lado a foto dele, no final da aprovação dele, saindo do local do TAF dele, aprovado, todo suado, meu amigo, mas ainda com força para dar um joinha para passar nesse TAF, dizendo, ó, consegui, careca, deu tudo certo e aprovado. Foi o primeiro concurso do Abner, tá? E ele tem um ponto muito interessante que eu botei de cara para você, porque tem muito concurseiro que passa por isso já de cara. Ele morava em uma cidade e ele foi fazer o TAF em outra cidade. Sim, tem seus detalhes de acontecer isso? Tem. Muito concurseiro está numa cidade e vai fazer um concurso mais atrativo, ou o concurso que está esperando na cidade dele ainda não saiu da área policial, ou que não seja de área policial, mas tem um TAF, não saiu ainda, e ele tá, pô, tem uma cidade aqui pertinho e tal, e eu vou fazer porque também é interessante. É uma área também que possibilidade de um concurso bom, um pouco disputado, e você vai fazer, e muitas vezes você pensa que não é possível. É. Ó, o Abner, ele morava em Acopiara, ele mora, no caso, mora em Acopiara, no Ceará, no estado aqui, e uma cidade aqui do Ceará, e ele foi fazer a prova em Ocara, que é uma média ali de 270 km, 3 horinhas de viagem aí de Acopiara para Ocara. É uma viagem até boa, mas ele foi ali, organizou, e é um ponto já que a gente tem que trazer para cá. Ai, careca, mas aí é uma cidade para outra, é muito distante. Dá para organizar também, tá? Você vai no final de semana, você vai um dia antes, tem a viagem, tem o preparativo, conhece o local, e é bem interessante, tá? O ponto primeiro. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Como é que foi esse TAF que aconteceu lá na Guarda Civil Municipal de Ocara? Como é que veio esse edital? Como é que aconteceu isso? E teve alguns pontos bem interessantes, que edital que não tem ponto interessante não é um edital de TAF, que tem TAF, que edital tem mudança, tem retificação, e esse, para te dar um spoiler logo aqui, para você ficar até o final comigo, teve uma mudança muito significativa nessa transição de edital publicado e o edital que aconteceu realmente, que foi avaliado no dia do TAF. Então vamos lá, esse primeiro edital que foi publicado na época, ele foi ainda em 2023 para 2024 ali, e ele teve um TAF com 3 corridas. Se você acompanhar comigo aqui, preste atenção. Cara, ele foi um TAF que lançou com abdominal, essa corrida 12 minutos, corrida de agilidade, que foi um shot 1, e corrida de velocidade, que são 100 metros. 3 corridas no mesmo TAF, e ainda terminaria com uma barra fixa, com movimentações ali com 5 repetições. E é um TAF com 3 corridas. Ah, careca, é específico para o TAF da Guarda Civil Municipal? Os guardas municipais não têm uma especificidade de corrida, ou de se tem 2 ou 3 corridas. Você pode ter um TAF com uma corrida, 2 corridas ou 3 corridas, que no caso aqui. Eu não vi ainda, eu não tive alunos ainda que tiveram TAFs com 4 corridas, que são corridas de 12 minutos, corridas de agilidade, a shot runs, corridas de 50 metros e corridas de 100 metros. Existem outras corridas também do TAF, mas essas são as mais clássicas, tá? E não vi com 4 corridas, mas 3, aqui é a prova viva, nosso querido Abner, que acontece, e o concurseiro tem que estar mais preparado. Por quê? Porque um edital com 4 corridas é um edital um pouco mais focado, direcionado para o treino de resistência. Imagina, é diferente você ter um tipo de corrida ali e ter outros exercícios que são mais simples, daqui a gente já pode tirar. Ó, barra fixa e abdominal são exercícios que são fáceis de realizar, de encaixar na rotina de treino.
Um TAF com ou com 3 corridas é um TAF muito mais complicado. Você vai ter que mudar a sua rotina, você vai ter que ter um descanso a mais, porque é um TAF mais voltado para o condicionamento físico aeróbico, tem um TAF que é um pouco mais puxado. Encaixar 3 corridas na semana, meu amigo, haja perna, né? Tem concurseiro aí que sofre. E é o que aconteceu. Então vamos lá, TAF com 3 corridas, TAF com abdominal, TAF com barra fixa. Com as metas até um pouco bem altas, tá? TAF ali com a barra fixa masculina com 5 repetições, barra fixa feminina com 1 repetição, a concurseira nesse ponto aqui, quando lançou, né? Ó, tempo máximo de 8 segundos para você fazer 1 repetição. Então são TAFs ali pontuais ali que são um pouco mais forçados, são um pouco mais que exigem mais o concurseiro da concurseira. E esse foi o primeiro TAF. E o que foi que aconteceu? A primeira coisa que a gente faz, como esse quadro é focado para eu avaliar e mostrar para vocês que dá para fazer uma rotina, o que foi que o Abner passou, quais foram as dificuldades e quais foram os ajustes nos treinos, a gente tem que avaliar. Todo aluno que eu tenho, eu faço uma anamnese. E a anamnese, em relação professor-aluno, é super importante. Por quê? Porque é nessa anamnese que o concurseiro, que o professor, que eu que vou prescrever a rotina dele, que eu que vou avaliar o que ele está fazendo, é o que eu vou saber exatamente qual é a rotina que ele tem. O local de treino que ele tem, como é a rotina, se ele tem alguma lesão, se ele tem se usa algum medicamento, se ele tem alguma limitação ali, seja ela física, seja ela com a devida medicação. Então, tem muitos porquês ali que eu tenho que entender. E na anamnese que eu fiz com o Abner, com as perguntas da rotina para a gente começar o treino, foram 2 pontos ali bem interessantes. Primeiro, ele não tinha academia, ele estava treinando para o TAF dele sem academia. E aqui a gente já tem um ponto específico. Já quebra aqui o ponto que diz, careca, todo concurseiro só passa se for no TAF, se estiver dentro de uma academia, estiver dentro de um box de crossfit, estiver dentro de um local onde ele possa treinar ali tudo que tiver tudo à mão. Não precisa. O Abner, e nesse quadro eu vou falar só de alunos que já foram aprovados no TAF comigo, o Abner é o primeiro bom exemplo que o TAF não precisa de uma academia para poder passar. E ele passou. Então, ele não tinha academia. Então, o treino que eu tinha que fazer para ele, o treino que ele tinha que se preparar, era um treino todo focado com o que ele tinha na mão. Sem maquinário, sem nada e com nossa querida pista, rua, pracinha e tal. E tem um detalhe interessante. O Abner mais para frente você vai ver que o Abner ele tem uma ele comprou, a única coisa que ele comprou foi uma barra fixa de cada. A gente chega já nesse ponto, tá? Mas é interessante por quê? Porque ele juntou toda a rotina dele da casa, do trabalho, da pracinha onde ele corria e tal, dentro da vida dele. E é o primeiro bom passo. No outro ponto aqui, que eu identifiquei, o Barber tinha um horário muito reduzido. Claro, né? Concurseiro que tem muito tempo aí para fazer tudo na vida, principalmente treinar, tirar 1 hora para treinar do dia. Esse concurseiro está errado, ele não é concurseiro. O concurseiro tem pouco tempo, é normal. Só que o Abner, ele tinha um horário reduzido de trabalho. E tinha outro ponto interessante, que o Abner arranjou outro trabalho. Sim, ele tinha 2 empregos, e nesses 2 empregos ele tinha que estudar, tinha que treinar e tinha que fazer a rotina dele. E é casado, o Abner é casado. Então, tinha outro porquê ali. E outro ponto, o Abner teve uma criança, um bebê, né? Foi pai, virou pai, bebê recém-nascido ali, então é mais juntou tudo nessa rotina dele que tinha que ser muito bem organizada. Então imagina o concurseiro, ele tinha um trabalho, ele tinha outro emprego, arranjou um trabalho de manhã, arranjou um trabalho à noite e treinava nesse período, estudava nesse período, tinha mulher, tinha filho e tinha vida, né, também. Então, foi um ponto bem interessante. E outro ponto que eu identifiquei também na anamnese foi o Abner tinha uma baita canelite. Por quê? Porque antes de ele começar a treinar comigo, ele já corria. Ele pensou assim, eu vou virar concurseiro e ele vou treinar sozinho. É o primeiro passo ali que quase 90% dos concurseiros fazem. Vou fazer um TAF, vou fazer o concurso e vou começar a treinar. Só que nesse começar a treinar, como ele tinha um TAF com 3 corridas, que como você acompanhou no começo da aula, eram 3 corridas ali, meu amigo, ele corria tudo, todo dia, na semana toda, correndo e não sabia como dividir, e começou a ter uma crise de canelite brava. Se você não sabe o que é canelite, é um impacto ali, é uma sobrecarga na tíbia, na fíbula, na tíbia especificamente, da perna ali que começa a ter umas dores bem desnecessárias, devido ao quê? A sobrecarga e ritmo de corrida. E hoje em dia, essa canelite, a gente já sabe que é a questão óssea. E também, junto com a questão óssea, é a questão muscular, entre vários outros fatores. Ritmo de corrida desnecessário, com 3 corridas e sobrecarga na corrida. Um tênis, que a gente vai já entrar nesse assunto também, é um tênis que ele estava desregulado. E o descanso que era pouquíssimo. Então, juntou tudo ali e deu uma velha canelite. Ele já começou o TAF dele comigo, o treino dele comigo com canelite. Então, o negócio já foi
de um cara ali muito complicado. Então, tivemos 3 pontos específicos do TAP. Desses 3 pontos, você vai ver que a gente, primeira coisa que a gente tinha que fazer, devido à canelite, devido à rotina de treino muito puxada, a gente tinha que dividir essa corrida. Essa primeira divisão de treino de corrida, como foi um TAF de 3 corridas, a gente priorizou corridas rápidas no dia e corrida de 2 minutos específica no outro dia. Lembre, a gente dividir o treino aqui não significa que a gente vai levar essa rotina dele toda de 2 corridas em 2 dias separados até o final. Por quê? Porque a gente é o TAF dia único. Então, o TAF dia único, você tem que ter um momento ali onde você vai fazer um simulado com as 3 corridas. Não adianta nada eu treinar, fazer toda a preparação e o Abner fazer em 2 dias de corridas diferentes e no dia ele sobrecarregar e ele não passar. Era só para iniciar bem, porque eu tinha que primeiro fortalecer ele, fazer uma boa divisão e ter uma divisão de fortalecimento para a canelite, porque ele estava sobrecarregado e tinha que ter mais pausas, tá? Então, o primeiro bom passo ali, TAF com muita corrida, se teu TAF tem 3 corridas, ou no caso tem 2 corridas, essas 2 corridas aqui você pode começar dividida, tá? Você pode pegar o que. É igual aos teus estudos. Eu gosto de fazer essa analogia de dizer assim: o TAF, a rotina de treino para o TAF que você faz na semana é igual a tua rotina de estudos aí para o teu concurso. Se o concurseiro pega tudo que é matéria e estuda tudo todo dia, ele não vai aprender com a qualidade que ele deveria aprender. No treino também. Se ele dividir 2 corridas ali, uma em cada dia, ele vai direcionar de forma correta e vai botar força, energia e os pontos que ele tem que fazer específicos em cada corrida. Depois junta tudo, tá? É igual ao concurso. Primeira fase, estuda tudo separado, no dia é uma prova só. Treina tudo separado, no dia é um TAF só. Mesma analogia, tá? Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, a canelite pós-treino, pós-corridas rápidas. A canelite, a gente teve 2 pontos ali. Dividi as corridas pela canelite, comecei a fazer um fortalecimento e a questão do detalhe do tênis. Como eu te falei, essas canelites, um dos principais pontos que a gente observa é a canelite, ela tem que ter cuidado, principalmente com o tênis que você está utilizando nos seus treinos de corrida. O concurseiro, muitas vezes, ele pega o tênis que ele tem em casa, bota e vai-se embora treinar, achando que é só botar o tênis. O tênis tem que ter uma qualidade boa de solado para você não escorregar, para você não deslizar durante algumas movimentações, para você ter firmeza na pisada. E além disso, o tênis não pode ser muito grande. O teu tênis aí, o teu calçado que você vai correr não pode ser muito grande, porque se ele ficar muito frouxo no pé, ele vai causar, um dos pontos ali vai ser essa causa de canelite, porque você não vai pisar com firmeza, você vai fincar muito ali os dedos para poder pisar com firmeza, porque o tamanho do teu tênis não é o suficiente, o tamanho do teu calçado não é o adequado para você. Então, tem calçado muito grande, tem um tênis muito frouxo no pé, porque vai deslizar o pé dentro do tênis e não vai ter a firmeza na pisada. Então, são pontos que você tem que ter cuidado na questão da tua qualidade de corrida com tênis, tá? Beleza? Então, qualidade no solado e um tênis adequado para o teu pé. Ah, cara, é que eu calço 34 e eu vou calçar um 42. Como é que você vai correr desse jeito? Qual é a firmeza de pisada que você vai ter? Então, esse tênis é muito importante também na questão de você performar com qualidade. Então, dentro da corrida do edital do Abner, teve 3 corridas. Uma que você tinha que ter muita resistência, que era 12 minutos, e 2 que eram muito rápidas, ali, 100 metros e short runs. Então, são pontos ali específicos que você tem que ter uma boa pisada com qualidade. Além de que? Alongamento e aquecimento específico para canelite. Sim, existem exercícios que você direciona para canelite. Depois eu vou fazer uma aula só explicando essa questão de canelite, trazer para você entender mais o que é canelite, como é que você fortalece tua musculatura próxima ali à região para você sair dessa crise junto com uma rotina boa de treino. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente tem que focar no hábito, é focar no que ele tem. Então, tênis tinha que ser com a qualidade o máximo possível. Show? Vamos nós, ó. Nas corridas divididas, como é que quando a gente divide as corridas, e quando eu dividi as corridas do Abner, eu comecei a ter um pouco mais de qualidade, porque quando a gente faz os treinos de corrida separados, um TAF que tem muita corrida, essas corridas dão resultados mais positivos. Essa primeira corrida que você vai ver aqui é a primeira corrida do Abner aqui, ó, bem ele já depois do início de uma preparação com um treino dividido. Então ele teve uma evolução muito boa. Se eu tivesse colocado a corrida no começo da preparação dele com a corrida, tudo uma corrida, só corrida de 2 minutos, corrida de short runs e corrida de 100 metros, talvez ele não tivesse a qualidade, a transparência que eu tenho. Então, você que está fazendo treino aí, você pode tirar um dia só para uma corrida mais longa, depois corridas rápidas. Ah, careca, mas e meu TAF? Ele não tem 3 corridas, só tem 2, ou só tem uma corrida.
bota ela separada, que você treinando uma corrida 12 minutos, que é o exemplo que eu vou te dar aqui, só separada, você consegue ver com mais clareza. É igual estudo, é igual você ter um objetivo na tua vida. Cara, se eu faço uma coisa, eu direciono toda a minha atenção e qualidade do que eu vou performar naquela coisa. Se eu fizer duas, aí eu vou ter que dividir a atenção, dividir a energia. Então, o treino também. Quando a gente pegou a evolução da corrida dos minutos do Abner, o que é que tinha? Ó? Ele tinha um 260, bateu um pouco mais de 1 km em 10 minutos aqui, e um ritmo de corrida muito alto, 8. Por quê? Porque ele estava na crise de canelite e teve que fortalecer. Depois que ele fortaleceu, ele veio para essa segunda corrida aqui. Olha o ritmo de corrida que baixou para 6. Ai, careca, o ritmo é importante? Sim. O ritmo, quando você está no seu app de corrida, no seu aplicativo de corrida, o teu ritmo um pouco mais baixo significa que você está igualando ali a tua performance, você está performando melhor. Então, olha a diferença de quando a segunda corrida, que ele fez 12 minutos, que é o da prova, ele já bateu 2 km. Olha aqui, ó, primeira corrida bateu um pouco mais de 1 km, 1 km 200, e ele veio para 2 e 30 metros, pegou mais de 2 km. Então, ele teve uma duração de treino de 2 minutos a mais, e se ele tivesse estado 2 minutos aqui nesse 10, talvez ele nem batesse mais que 2 aqui. Mas aqui ele já bateu, porque olha o salto de qualidade que ele deu com o treino dividido de corrida com a canelite fortalecida. E o ritmo dele caiu. A terceira corrida aqui foi o do TAF, ó. Foi na semana, 2 semanas antes do TAF. Semana antes do TAF, ó, chegando no TAF, ele já estava batendo 2.200, bem mais do que o edital queria, 12 minutos e com ritmo 5. Então ele teve uma descida de ritmo aqui na pontinha, ó, com um ritmo mais adequado para o nosso TAF. Porque quanto menos ritmo tiver, melhor é a sua performance. Cara, é clássico. Você organizar isso, você dividir a corrida num treino específico, tem uma rotina boa de treino e você reorganizar, fortalecer a canelite, para quem tem, é clássico, dá resultado. Então, olha a evolução do hábito, beleza? Então, vamos lá. A corrida de agilidade que teve no TAF dele, eu disse para você que o edital que foi publicado foi um, mas teve retificações e é natural ter isso, tá? Porque muitas vezes o TAF esquece alguns detalhes. Quando você está fazendo teste de agilidade, que pode ser também chamado de shot runs, esse teste de agilidade aqui, ele pode vir com outra nomenclatura, tá? Pode ser shot runs. Olha o primeiro edital. O primeiro edital ele falou exatamente o que vinha, mas não disse o principal ponto do teste de agilidade, que é o teste de distância. Então ele teve uma retificação depois de um tempo. E essa retificação aqui foi um tempo considerável, tá? Então, o Abner não ter a informação que a corrida de agilidade tinha que acontecer, que na retificação teve distância de 9,14, e o que é que ele ia fazer? Pegar bloquinho, deixar bloquinho. Essa distância aqui faz toda a diferença. Imagina o Abner, ou você, chegou lá para fazer o teste, tem teste de agilidade no teu TAF. E esse teste de agilidade, ele não diz a distância que você corre. E como você viu no começo aqui da aula, o Abner é o primeiro concurso que ele tinha feito, que ele ia fazer de TAF. Então, ele nunca tinha feito teste de agilidade na vida, era o primeiro concurso dele de TAF, e o teste de agilidade dele não tinha a informação principal, que é a distância que ele tinha que correr para pegar os blocos. E uma retificação, algum tempo depois, colocou. Então, as retificações nos editais são importantes quando falta alguma informação clássica como essa. E se o Abner não soubesse, não estivesse treinando comigo, ou com alguém, ou se tivesse orientado para treinar, talvez ele não soubesse como é que ele treinar. Sim, ele iria vir aqui o edital, beleza, eu vou pegar 2 bloquinhos, eu tenho ali uma média de 11, 12 segundos, mas eu não vou. Como é que eu vou pegar esses bloquinhos? Onde é que eu vou colocar esses bloquinhos? Qual a distância desses bloquinhos para a linha de partida? Então, olha o tempo que ele ia perder se ele estivesse treinando sozinho ou sem uma boa orientação. Então, olha a distância. Então, quando o edital foi retificado com 9,14 aqui, que foi a informação correta, aí, meu amigo, ele já tinha treinado um bom tempo, ele já estava quase batendo o bloquinho dele. Beleza? Então, são importantes também. Tem teste de agilidade, tem esse tipo de informação e observa no teu TAF também. Ó, no teste de agilidade dele, tem a questão do tênis que eu falei agora há pouco, porque esse tênis sem tração que ele fazia, toda vez que o Abner ia pegar o shot dele, aqui é em frente à casa dele, tá? Que é perto da casa dele. Que ele estava treinando na pista. Ele pegava o bloquinho, toda vez que ele pegava esse bloquinho aqui, ó o pé que dava uma escorregada boa. E ele perdia tração, perdia segundos ali. Então, volta pela questão do tênis. Cara, você ter uma boa qualidade no teu solado do tênis, no tênis que você vai utilizar, é importante sim, beleza? E a gente vai dar uma olhada aqui como é que o Abner estava fazendo. Se você viu aqui, ó, presta atenção, o Abner nessa corrida, ele vinha, ele corria, ele ia, ele voltava, e quando ele pegava o bloquinho dele, você tá vendo que ele escorregava o pé, ó,
e essa tração de saída tinha 2 pontos negativos. Perdia tempo no teste de agilidade. O teste de agilidade dele normalmente era feito em 11, 10, 11 ou 12 segundos ali. Então ele perder esse primeiro contato na primeira passada do pé prejudicava muito ele, além de ter também, quando ele passava o pé, que ele travava, ele sobrecarregava essa parte da frente da perna ali, causando também outra crise de canelite. E as crises de canelite do Abner saíam justamente quando ele estava pós corridas de agilidade, corridas 100 metros. São corridas que você tem que ter essa tração muito rápida, porque são treinos com provas curtas. Então, cuidado com esse pé para você não errar também. Aqui, concurseiro, ó, Abner, o único exercício que o Abner comprou foi uma barra fixa para casa, que é o Abner treinando a barra fixa dele. Teve um ponto positivo na barra fixa dele, que foi uma pegada pronada ou supinada, foi uma pegada livre. Eu coloquei a barra fixa aqui, a gente fez um trabalho específico de ganho de força para fazer essa barra fixa, com baseado nas pegadas, e aqui ele está fazendo uma pegada supinada. Mas eu não vou entrar tanto nesse ponto da barra fixa, por quê? Porque foi importante nesse primeiro momento, só que mais para frente, o Abner tirar a barra fixa do Abner. Sim, você lembra que eu disse que o edital mudou? O primeiro edital ele veio com barra fixa aqui embaixo. Eu tinha que fazer 5 repetições do TAF masculino. E com a retificação do TAF, tirou a barra fixa. Então, de um TAF com 5 exercícios, 3 corridas e 2 exercícios rápidos com barra fixa e abdominal, viraram só 4 exercícios. Então, houve uma mudança dentro do período de edital. Ah, careca, isso pode acontecer? Pode. Beleza? O que seria ali um ponto de observação é que se fosse ao contrário, se o edital colocasse um exercício num tempo ali não favorável para o concurseiro, então era um ponto ali que a gente tinha que observar se o edital poderia fazer isso no tempo hábil ou não. Mas retirar, beleza, quanto menos exercício tem na rotina do hábil, melhor e mais qualidade ele tem no que ele tem que fazer. Então foi tirado aqui e pode ser que aconteça também. Se acontecer, com você, um tempo hábil, ele não vai ficar assustado, que pode ser que saia de uns 5 exercícios para 4 exercícios. E a gente não focou só no treino de corridas e abdominal. Beleza? Mais para frente temos um ponto aqui. E como é que ficou o TAF do Abner? Preste atenção, concurseiro. Ó, quando a gente fala em questão de como é que foi, tem um ponto interessante que eu quero que você saiba. O edital, ele deu uma rotina de treino aqui para o Abner, e ele tinha 2 pontos ali. Presta atenção. Ou quando o edital não diz que o edital vai seguir exatamente a ordem dos exercícios, você tem aqui um ponto que você vai ter que aprender. Quando você tem na tabela de TAF do Abner, abdominal, corrida 12 minutos, corrida de agilidade, corrida de velocidade, o edital poderia seguir essa sequência, é a primeira opção, mas ele também poderia mudar a sequência, tá? Quando o edital não diz lá exatamente que o edital do Abner não dizia que ele seguia essa sequência específica, entramos de como é que foi o TAF, que é um ponto interessante. A corrida 12 minutos nas bancas, e eu vou passar isso para você como experiência de ter passado muito aluno desde 2018 que eu trabalho com TAF, todos os meus alunos que tiveram um edital que não dizia especificamente que a sequência do edital seria aquela, que poderia mudar a ordem dos exercícios, eles sempre colocam a corrida 12 minutos aqui por último. Por quê? Porque a corrida 12 minutos na prova do TAF, normalmente, ele é a mais complicada de fazer. Por quê? Porque demora mais, porque é muita gente fazendo no mesmo tempo ali no mesmo ambiente. Ele tem uma prova que exige uma qualidade aeróbica maior do concurseiro. Então, imagina, você fazer um teste abdominal, você fica ali 1 minuto, faz uma segunda chance ali, 2 minutos, tal, porque você descansou e teve 5 minutos de descanso, depois foi fazer de novo. Então, são exercícios que são rápidos de fazer pela banca. A corrida 12 minutos é um TAF muito longo, é um exercício muito longo dentro do TAF. Então, você fazer isso, depois tirar a galera que já gastou muita energia ali para fazer abdominal, normalmente eles não fazem isso. Então, e foi um ponto de conversa que a gente teve na semana do edital, falei assim, Abner, você tem essa sequência aqui, mas provavelmente vai ter uma corrida por último. E foi o que aconteceu. E foi exatamente o que ele treinou para isso acontecer. Depois ele fez uns simulados com tudo junto e tal. E ele teve essa mudança ali para a corrida 12 minutos. Então pode ser que aconteça que no teu TAF, o edital esteja corrida 12 minutos em segundo exercício, terceiro exercício e ter outros para fazer. E eles colocarem em 12 minutos por último, tá? Se não tiver nada específico do edital dizendo que vai ser essa sequência do edital que vai seguir no TAF, pode ser que mude e provavelmente vai mudar. Beleza? E como é que foi lá no TAF, no dia do TAF do Abner? No dia do TAF do Abner, ele me deu um feedback pós-aprovação, emocionado e aprovado, dizendo assim, ó, eu pergunto para ele depois que ele passa a prova como é que foi as dificuldades e os pontos principais foram.
Ele disse que o abdominal remador, ele tinha que fazer a quantidade específica em 1 minuto. Tá? Esse abdominal remador, assim que ele bateu a meta com quase 40 segundos, ainda faltavam 20, ele tinha que fazer 1 minuto, faltavam 20 segundos. Ele bateu a meta e o fiscal mandou ele parar. Pode acontecer? Pode. Não tinha nada no edital dizendo que o fiscal ia mandar ele parar assim que ele batesse a meta. Não tinha nada específico. E provavelmente no teu também não tem. Tá? Então, se não tiver, não vai seguir nesse exemplo. Nesse exemplo do Abner aqui, é um ponto específico que o fiscal fez. Normalmente, os editais, se você tem 1 minuto para fazer abdominal, vai ser 1 minuto que você vai ter que fazer. Por mais que você passe, que você consiga bater a meta, 30 repetições em 1 minuto, e você fez em 40 segundos, que foi no caso do Abner aqui, bateu a meta, continua fazendo até fechar 1 minuto, se o fiscal não falar nada. No caso do Abner, o fiscal falou, certo? Fez o teste de agilidade aqui com a meta batida, a corrida 50 metros também, meta batida, e a corrida 12 minutos, ele disse, e o fiscal foi dito lá, que o fiscal eram 5 voltas, se ele completasse as 5 voltas, ele estaria aprovado. Isso aqui também já tinha avisado ele, já tinha passado por isso nos simulados que a gente fez, nos treinos que a gente fez. A quantidade de voltas pode ser, você pode marcar, dependendo da quantidade que o edital quer, 2.200, 1.800, dependendo do edital que você quer. Se você sabe que vai ser feito numa pista oval, a quantidade da pista, normalmente uma volta na pista é 400 metros. E esses 400 metros, você só multiplicar quantas voltas eu vou dar nos 400 metros para bater no edital. Dá para fazer legal, tá? E detalhe, terminou as 5 voltas, o fiscal também mandou ele parar. Antes de acabar os 12 minutos, ele disse que com 9 minutos, o fiscal já tinha completado as 5, o fiscal pediu para ele parar e ele já estava aprovado ali. Outro ponto específico que, quando isso acontece, é um ponto fora da curva. Normalmente, por mais que você passe, por mais que você consiga fazer suas voltas no edital e bater a meta antes de acabar o tempo, você continua correndo, tá? Isso é uma coisa que acontece nos editais bem pontuais, bem específicos. O fiscal mandar você parar antes do tempo final, tá? Então, são detalhes que você precisa saber, que são importantes. Eu trouxe aqui do Abner, dos principais pontos aqui, que podem acontecer também, como é que a gente mudou um pouco da rotina dele, como é que ele ajustou isso, como é que aconteceu, o que aconteceu no dia do TAF do Abner, tá certo? E ó, concurseiro, finalizamos nossa aula de hoje. É um quadro que eu gosto de trazer para cá, que eu vou trazer aluno por aluno. Tem uma boa lista de alunos ali aprovados no TAF e eu vou trazer um por um. E o primeiro foi o Abner, que eu mostrando como é que foi o ritmo dele, os detalhes da rotina de treino dele, de quando ele começou a treinar comigo até a aprovação no TAF, para você ver que é capaz, que é possível, que ele treinou em casa, assim, academia, o TAF mudou, tirou exercício, ele tinha canelite e ele ajustando toda uma rotina, ele conseguiu aprovar. E você consegue também, tá? Então, é concurseiro? Vai fazer um TAF? Independente da situação que você esteja hoje, não tem academia, não sabe para onde é que começar, dá tempo de fazer, dá tempo de você aprovar no seu TAF, você chegar bem e com qualidade no seu TAF, tá? Então, valeu, beijão e logo, logo vou trazer outro aluno. Eu quero fazer com todos os meus alunos essa rotina de treino para você entender e você ver como é que meus alunos aprovaram nos TAF deles e conseguir, e você pode conseguir também. Beijão, até a próxima, valeu!